Que prazer nos encontrarmos aqui outra vez nesse programa Café e Fé. Você sabe que a gente entra na casa de vocês, na intimidade, e é uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos falando de algo que é seríssimo, o Evangelho. Não é religião. As religiões, elas às vezes cansam as pessoas, mas o Evangelho, ele traz descanso e principalmente essa maravilha das insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que se importa com gente, que salva a gente e salva a nossa maneira equivocada de viver. E esse é o nosso objetivo aqui. Nossos links estão aí nas redes sociais para você capturar e para você possa conhecer mais o nosso material e participar conosco. Nós contamos com a sua presença no sentido de oração. Esse é um campo muito minado hoje em dia, mas muito sério. Deus trabalha com o seu povo através da oração. Você também pode participar conosco compartilhando esse material com os seus amigos e também, se for possível, contribuindo para que o programa se mantenha. Nós vamos para um pequeno intervalo e logo nós voltamos. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Hoje nós estamos aqui com nosso irmão e amigo Pedro Medeiros, que já esteve em outras ocasiões. A gente está trabalhando nessa parceria com as realidades espirituais e físicas juntos. Vamos falar um pouco sobre por que as tragédias acontecem. O que leva a tanta coisa esquisita? Nós estamos vivendo hoje um tempo bastante complicado, não é? O que aconteceu no Rio Grande do Sul? Essa enchente terrível. No Afeganistão, na China, enchentes grandes. Na Europa, né? Europa, chuvas intensas. Europa, tornados nos Estados Unidos. Os maiores dos últimos anos. Né? Pois é, diz que são os mais terríveis. Calor extremo em vários lugares. Amazônia, na África, na seca, né? Estão dizendo que o ano de 2024, nós estamos ainda no começo do ano, assim, não é? Está sendo considerado o ano de maior incidência de catástrofes, de eventos climáticos da história da humanidade, talvez com exceção do dilúvio, né? É. O dilúvio, mas um tempo muito esquisito. E nós estamos longe do final do ano ainda, né? Pois é. Estamos longe do final do ano. E o que está por trás de tudo isto? Em primeiro lugar, nós temos que entender que nós habitamos num mundo caído.
né? A queda de Adão, ela trouxe vários aspectos entrópicos. A entropia é um dos temas da termodinâmica que mostra que a energia está se perdendo no universo. Ao invés do universo estar evoluindo, como sustentavam alguns no passado, tem se percebido, e principalmente depois do telescópio James Webb, que o mundo ele foi criado inteiro e ele está perdendo energia, ele está, de certo modo, morrendo. E há uma questão, uma espécie de dores de parto, estertores estão por trás disso. Então, essa primeira questão é a queda, não é, Pedro? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o pastor pelo convite, pelo privilégio, nós estarmos aqui falando do Senhor Jesus Cristo, do nosso Salvador, e olhando para essas consequências do pecado, olhando para a queda, nós cremos pela fé, pela graça de Deus, que nós estávamos em Cristo em sua morte e ressurreição. E da mesma forma, todos, e aí nesse sentido sem exceção, estávamos em Adão quando ele pecou. Então, e nós vemos que essa união em Adão trouxe sérias consequências, né? Então, a gente vê uma diferença muito grande entre o que a palavra de Deus descrevia antes do pecado, em relação ao Éden, em relação ao jardim, com o mundo sujeito ao pecado, sujeito a esse prazo de validade da morte, pós a queda de Adão, né? Então, como que você vê, pastor, essa dicotomia entre o Éden e o mundo, né? Como que nós entendemos isso a partir da queda? A gente tem aquela compreensão muito limitada de pecado como algo assim, uma espécie de desobediência legal externa, como se fosse um crime quando você. Mas o pecado é muito mais do que isso. Ele é uma afronta ao caráter de Deus e ele gerou uma ruptura entre o lugar do prazer, que é o Éden, a casa da felicidade do homem integral, e o pós-pecado, que gerou um caos, uma desordem. Uma consequência muito grave. Gravíssima. Os espinhos e abrolhos que a Bíblia se refere é um tipo de sofrimento da natureza, né? E você vai verificar isso através dos tufões, dos terremotos, dos desequilíbrios só deste planetinha aqui que nós vivemos, mas isso é macro. Há um sofrimento cósmico e essa falta essa dicotomia, na verdade, entre o projeto de Deus e o que nós vivenciamos agora, o que está direcionando tudo isso aí é o pecado, é a queda, né? Nós somos habitantes de um mundo em estertores que sofre. O apóstolo Paulo vai falar disso lá na sua carta, que a natureza ela está gemendo. Há um gemido da natureza diante do sofrimento, aguardando a manifestação, a redenção dos filhos. Os filhos de Deus. Então, ela geme, né? A palavra. Geme. E o Senhor Jesus também, Pedro, ele mostrou, quando os discípulos estavam ali apontando para o templo majestoso, uma coisa recentemente restaurada pelo Herodes o Grande, era um templo
pedras muito bonitas, muito bem trabalhadas, e eles disseram assim, isso aqui está lindo. Jesus diz, aqui não vai ficar pedra sobre Ficará pedra pedra sobre que não pedra. seja derrubada. E ele, então, ele traz uma série de evidências, e o capítulo 24 de Mateus é um capítulo bem significativo, quando ele diz, vede que ninguém vos engane. A primeira característica desse tempo seria uma cultura do engano. Os fakes iriam tomar conta do mundo. E hoje nós vivemos exatamente essa cultura do fake, né? Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos, e certamente vocês vão ouvir de guerras, rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Uhum. Eu tenho a impressão que nós estamos já passando dessa Parte do princípio das dores. E isso que nós falamos há pouco sobre o clima agoniado, né? A falta de repetição do processo da terra, parece que ela está... O profeta Isaías diz que ela cambaleia como um bêbado. Olha só. Ela está dançando, alguns fenômenos que fogem àquela normalidade do ritmo da terra. E nós temos... Talvez o homem tenha ajudado um pouco com as suas construções, mas também com as suas armas escondidas, que eles trazem por trás para os efeitos de manipulação, de controle, de guerra. E então existe isso aí que está por trás destes sinais dos tempos. Então, pastor, a gente pode, quando a gente faz essa pergunta, né? Por que essas coisas acontecem? Por que essas tragédias, essas catástrofes acontecem? A gente então vê, primeiramente, que isso é uma consequência da queda, consequência do pecado, e todos nós, porque tem gente que fala assim, mas eu não tenho nada a ver com Adão. Mas são pessoas que, assim como todos nós, pecamos diante de Deus. Então, todos nós éramos indesculpáveis diante de Deus. Então, nós vemos essa questão da queda, da consequência gravíssima que foi em relação à entrada da morte, à entrada de todos esses problemas com a terra. E nós vemos também que isso é uma coisa que aconteceria, né? Uma coisa, são eventos proféticos, né? Uhum. Assim como você leu, se a gente for continuar os 2 versículos posteriores de Mateus 24, o 7 ele diz assim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aqui ele coloca uma questão climática também, coisas que a gente tem visto que tem acontecido. E aí o versículo 8 que ele nos chama a atenção. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Em algumas traduções está aqui como dores de parto. Uhum. Né? O princípio das dores aqui são dores, o princípio, as primeiras dores que uma grávida tem antes de dar o parto, que ela começa mais espaçada e com o tempo, quando vai chegando mais próximo do nascimento, ela vai ficando mais intensa e mais regular e uma mais próxima da outra, né, pastor? Como que você entende isso? Eu vou dar um pequeno intervalo aqui e depois a gente volta para comentar esse assunto. Pois é, Pedro.
as contrações, elas refletem que deverá aparecer um novo, alguma coisa nova. A impressão que eu tenho que... Eu vou dar uma palavra aqui que a Bíblia chama de paligenésia. O que é a paligenésia? É a regeneração de tudo isto. O Senhor Jesus se referiu a isso em Mateus, que é uma espécie de renovação do universo. Haverá um novo céu e uma nova terra. Então, esses estertores aqui, eles estão mostrando, estertores de parto mesmo, essas dores de parto estão denunciando que algo novo vai acontecer. Não é? O mundo está em uma convulsão, né? Tanto climática como cósmica, né? E esse mundo vai aparecer um mundo novo. Então, como nós vamos olhar isto? Biblicamente, nós precisamos ganhar a dimensão da esperança, da redenção. O que Jesus Cristo veio fazer aqui nesse mundo? Veio fazer de nós católicos, protestantes, espíritas, religiosos, evangélicos? Não. Ele veio para desmanchar a gente e fazer de novo. Fazer novas criaturas. Novas criaturas, né? A obra da cruz, ela fala disso, que é nos levar a morrer espiritualmente para o pecado e nascer espiritualmente para Deus. É uma realidade espiritual. E isto tem que trazer em nós esperança, sentido da vida. Eu lembrei de um... Pode falar. Eu lembrei de um texto lá de Jó, Jó capítulo 5. O versículo 7 é interessante, que ele diz assim: o homem nasce para a aflição, assim como as faíscas das brasas voam para cima. Então, isso é uma certeza. As aflições. E é interessante a continuação, ele diz: quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. Perfeitamente. Então ele traz o diagnóstico, mas a palavra de Deus também nos traz esse consolo, né, pastor? Como que nós, como pastor, que nós podemos lidar com essas tragédias, com essas tribulações, com essas aflições? Sabe, é tão difícil. Como nós podemos lidar segundo a palavra de Deus? O que Jesus disse lá no finalzinho do seu ministério com os seus discípulos, ele disse assim: no mundo vocês vão ter tribulações, aflições, tragédias, mas... Tendes bom ânimo. É isso aí. Eu venci o mundo. O ânimo é a alma com esperança, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, como nós vamos lidar com as tragédias? Nós vamos passivamente aceitar tudo, ou nós vamos ser agentes da esperança de um novo reino, de um novo mundo, de uma nova realidade, e como agentes dessa nova realidade poder anunciar aquilo que verdadeiramente é permanente. O apóstolo Paulo diz assim em Romanos capítulo 5, e não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações. A primeira coisa que nós temos que entender é que os sofrimentos, eles existem para todos, mas aquele que se deixa dominar pelo sofrimento, ele se torna duplamente sofredor. Um sofrimento real, físico, e um sofrimento psicológico. Então ele disse, sabendo que a tribulação produz um estado de perseverança. E a perseverança, ela leva à experiência. E a experiência produz a esperança.
E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Então aqui, Pedro, nós temos que reagir diante dessas circunstâncias ou lidar com elas com esperança daquele mundo novo que vai surgir e com perseverança diante da realidade, cheios de esperança. Não vou ficar desanimado, porque tudo isso é provisório, é passageiro, e eu tenho algo que transcende, não é? Quando eu vejo esse texto que o senhor leu, que a tribulação ela gera perseverança, que gera esperança por meio do que o Senhor derramou em nossos corações pelo Espírito Santo, eu lembro e quando eu lembro também do texto de Tiago, capítulo 1, que ele fala que tendes por bom ânimo, por alegria, o passardes por várias tribulações, e que as tribulações desse mundo não se comparam com o peso de glória das coisas que são eternas. Eu até lembrei do livro que o senhor escreveu sobre as bênçãos na aflição. Então, como que muitas vezes, até a gente vê isso pela palavra de Deus, com os versículos que a gente comentou, que muitas vezes as aflições em nossas vidas, elas nos chamam à perseverança, nos levam à esperança no Senhor, nos leva a nosso entendimento de quão miseráveis que nós somos e dependentes do Senhor. Então, muitas vezes essas bênçãos, elas nos levam, essas aflições, desculpas, podem nos levar a essas bênçãos, né? Eu lembrei do livro que o senhor escreveu. Pois é, eu até tenho uma historinha naquele livro, que eu conto de um menino que tinha um desejo enorme de ter um cavalo. E morava numa região onde o cavalo era top, e ele sempre queria ter um ginete daqueles. E um dia passou dono de uma tropa e gostou do menino, deu um cavalo para ele. E ele se sentiu o mais feliz do mundo. Ele monta nesse cavalo e sai correndo, sobe morro, pula grota, faz por aqui, vai por lá, e cai e quebra a perna. Aí ele começa a choramingar, eu era o homem mais feliz e eu agora não estou com a perna quebrada, e chorava, e lamentava, e sofria. Aí outro dia passou lá na cidade dele uma pessoa regimentando os jovens para a guerra. E ele não podia ir para a guerra porque estava com a perna quebrada. Então, Que livramento, hein? Um dia ele estava muito contente porque ganhou um cavalo. Depois, no outro dia, ele quebra a perna e fica muito triste. E no outro dia, ele fica muito alegre porque ele não foi para a guerra porque estava com a perna quebrada. Então, os sofrimentos, eles vão mexer com a gente e nós vamos verificar como eles podem se transformar em bênçãos. É isso que nós precisamos entender, né? Nós vivemos num mundo caído, como já falamos, e o apóstolo Paulo diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Você e eu estamos habitando um mundo de dores, de sofrimentos, de dificuldades, de problemas. O que nós vamos fazer? Minha sugestão, primeiro, é que você abra o seu coração para a palavra de Deus, para Jesus Cristo. Eu não estou falando de religião. Para Jesus Cristo. Ele é a fonte de salvação. Isso não lhe isenta, não lhe vacina de sofrimento, mas vai lhe dar condições para você enfrentar o sofrimento com esperança. Não é? Com a perspectiva de que tudo nesse mundo passa, mas nós teremos um tempo diferente. E Pedro, o que você me ajuda a pensar mais sobre a saída para o sofrimento nesse tempo? O senhor me lembrou de
Você falou de esperança, eu lembrei daquele texto, o próprio apóstolo Paulo fala aos Coríntios, né, que se a nossa esperança se limita a esta vida, nós somos os homens mais infelizes desse mundo. Então, se nossos olhos estiverem nesse mundo, nessa vida limitada, nós somos os mais infelizes. Por isso que nossos olhos devem estar em Jesus Cristo crucificado, ressurreto, e nós, juntamente com Ele, unidos ao nosso Salvador. Né? Então essa é a nossa esperança. Porque se nós olharmos para essa terra, a gente realmente desanima. Eu lembrei também de um texto que fala sobre essa questão do desânimo, que está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao 18. A palavra de Deus diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. E o que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu isso, ele já tinha sido perseguido, dado como morto, tinha sofrido um naufrágio. O que ele diz aqui? As leves e momentâneas tribulações. Então, o que é essa perspectiva de nós estarmos unidos a Cristo e essa esperança que o Senhor nos dá, né, pastor? Ou esse homem era doido, ou ele era muito sadio. Porque aqui, o cara que passou por tudo isso e saiu dando graças a Deus e chamando tudo isso como leve e momentâneo. O que eu quero deixar aqui, por último, é o seguinte. Como nós vamos enfrentar as tragédias que nos acontecem? Como vamos enfrentar? Ou com o pessimismo da queda, ou com o otimismo da ressurreição. Amém. Só tem dois modos. Ou você vai viver na lamúria, na lamentação, naquele estágio de depressão por causa do sofrimento da queda, ou você vai enfrentar isto com a perspectiva de um novo mundo, de uma nova realidade, e você vai lutar para ser um instrumento de Deus para este mundo caído, para aqueles que sofrem. A turma que está passando agora por grande angústia precisa de braços, de companheiros, daqueles que sabem como ajudar, sem explorar. Vocês têm visto as notícias mais terríveis que passaram, de muita gente levando vantagem no sofrimento do Rio Grande do Sul. Verdade. Mas temos visto um povo se levantando para ajudar, para produzir alívio para aquelas pessoas. Este é um pensamento da ressurreição. É o pensamento que leva esperança para aqueles que estão sofrendo. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e que você e eu sejamos parte da solução para aqueles que sofrem nesse tempo. O Evangelho traz esperança nas tribulações. Um grande abraço, fica aqui de coração para coração. Até a próxima.